Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e esse vídeo eu vou mostrar comandos de permissões no Linux. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no meu canal e me acompanhe nesse vídeo. Bom, esse vídeo eu estou fazendo especialmente para os meus alunos dos cursos técnicos, para que eles possam testar os comandos de permissão do Linux sem precisar instalar nenhum sistema operacional. Geralmente essa atividade a gente fazia nos laboratórios das escolas, mas como agora cada um está na sua casa e alguns alunos não conseguem instalar o Oracle VirtualBox no seu computador, seja por falta de espaço, seja porque não é o seu computador pessoal, é computador compartilhado, seja porque a sua internet demora para fazer download, enfim, várias situações podem acontecer. Então, para resolver esse problema, a gente pode utilizar algum recurso de terminal online. Eu fiz uma pesquisa na internet e eu achei diversos recursos para a gente usar terminal online. Eu achei esse site aqui bem bacana, que inclusive tem terminal de Windows 2000 também. Eu vou usar esse primeiro link aqui para a gente poder testar os comandos de permissão. Muitas vezes a gente fazia essa atividade no Oracle VirtualBox, numa máquina virtual, ou também no Raspberry Pi, que eu levava e colocava na rede do laboratório, e aí todo mundo podia acessar o mesmo Linux, né? Mas aqui a gente pode usar então um terminal online. Olha que bacana esse terminal online aqui. Ele já leva a gente para a pasta do root, né, para a pasta pessoal do root. Até tem algumas opções aqui que a gente pode logar numa conta, né, e fazer deixar o nosso histórico de comandos ali armazenado, deixar arquivos ali organizados. Mas eu vou pegar uma conta free mesmo, uma conta padrão, e vou utilizar esse usuário root mesmo. Para a gente começar a testar, como a gente quer trabalhar com permissão, eu vou começar com o comando ls aqui. Bom, a gente já tem 3 arquivos aqui, e eu quero uma pasta somente com um arquivo. Então eu vou criar uma pasta, vou criar um diretório, para a gente só colocar um arquivo só. Então eu vou colocar aqui mkdir, vamos criar uma pasta chamada pasta mesmo. Beleza, vamos verificar se criou. Pronto, ele criou ali o diretório chamado pasta, e agora eu vou entrar nesta pasta aí, cd pasta. Então a gente fez esses dois comandos, mkdir pasta e depois cd pasta. Agora sim a gente está numa pasta vazia, não tem nada dentro da pasta, então a gente vai criar um arquivo para poder atribuir permissões para este arquivo. Então eu vou criar um arquivo aqui, echo, eu vou escrever, sei lá, vou escrever um texto qualquer aqui, e vou criar um arquivo chamado teste. Então o arquivo que eu vou criar vai ser o arquivo teste.txt, e dentro deste arquivo a gente vai colocar a letra A, B, C. Pronto, esse foi o comando que a gente fez. Echo, ABC, sinalzinho de maior, teste.txt. Agora eu vou verificar se ele criou meu arquivo, ls. Pronto, ele criou o arquivo. Eu estou visualizando ali que o arquivo teste está ali. Se eu quiser consultar o conteúdo do arquivo, eu posso usar o comando cat. Eu posso fazer cat teste.txt. E ele mostra para a gente que dentro do arquivo teste.txt tem a letra A, B e C. Eu só vou colocar aqui então os comandos que a gente fez para a gente registrar. A gente utilizou o comando mkdir pasta. A gente criou o comando, a gente usou o comando echo abc no teste.txt. E a gente fez o comando ls ls por enquanto só, né? Depois já a gente vai usar o ls-la. E a gente usou também o comando cat teste.txt. Então esses foram os comandos que a gente usou por enquanto. O ls, o mkdir, o echo, o ls de novo e o cat. Eu vou limpar a tela aqui para dar uma melhorada no espaço. Para limpar a tela, o comando é o comando clear. Clear. Então eu vou limpar a tela. E agora eu vou usar o comando ls-la. Vou deixar registrado aqui, ls-la. Então eu estou visualizando agora mais detalhes sobre o arquivo. Eu estou visualizando que o arquivo teste, ele tem uma série de símbolos aqui que são relacionados à permissão deste arquivo. Então o arquivo teste.txt tem as permissões nesse jeito aqui.
Então ele tem a permissão rw hífen, r hífen hífen, r hífen hífen. O que significa isso? As permissões elas são divididas em 3 partes, né? Primeiro vai ter as permissões do dono do arquivo, depois do grupo deste arquivo e depois para todos os outros usuários. Então por isso que tem repetido os R's aqui, né? Porque são 3 níveis de permissões. São as permissões do dono do arquivo, as permissões do grupo do arquivo e as permissões para todos os outros usuários. Então o dono do arquivo é o usuário root. O grupo deste arquivo é o grupo root, então é o mesmo nome do usuário. Nesse caso, a gente pode mexer nas permissões para deixar as permissões exclusivas para o dono do arquivo. Se nós quiser deixar as permissões exclusivas para o dono do arquivo, a gente faz assim, ó, chmod 700 no teste. Perceba que eu não digitei toda a palavra teste, né? Eu digitei só T, E e dei um tab. Mudei as permissões e agora eu vou consultar novamente com o comando ls-la. Antes disso, deixa eu registrar o comando aqui que eu fiz, chmod 700, né? teste.txt. Beleza, esse foi o primeiro comando chmod que a gente fez. Vamos verificar o que aconteceu com o arquivo. Veja, agora as permissões do arquivo é somente rwx e nada mais. Significa que só o usuário que é o dono do arquivo, que é o usuário root, pode fazer leitura, escrita e execução. Então o grupo não pode fazer nada e todos os outros usuários não podem fazer nada neste arquivo. Então a gente colocou permissão total para o usuário root. Então aqui eu tenho uma legenda, né, dizendo para a gente o que significa o R ali na permissão, o que significa o W ali na permissão, o que significa o X. Então o R significa que a gente pode ler o arquivo, o W que a gente pode escrever, né, pode alterar o conteúdo dele, né, pode apagar ele se quiser, e o X significa que a gente pode executar este arquivo. E o hífen significa que não tem permissão nenhuma, que significa que não pode ser feito nada naquele arquivo. Então aqui tem as possíveis combinações, e geralmente as combinações são essas, tá? Geralmente pode-se ter uma permissão negada, né, em todos os casos, e para a gente poder executar, a gente tem que poder ler. Então geralmente vai ter o R e o X, nunca vai ter somente o X, certo? Primeiro tu tem que poder ler, tá? E para poder escrever também, se tu vai escrever, primeiro tu tem que poder ler, tá? Então a opção R, geralmente ela é presente em todos os arquivos, né? Tu não vai poder escrever se tu não pode ler. Tu não vai poder executar se tu não pode ler. Então o R vai ser sempre muito presente aqui nas permissões. E se tu pode fazer tudo, vai ter o R, o W e o X. Aqui tem mais um exemplo, chmod 755, né? Vamos fazer um exemplo com o chmod 755 no teste. O 755 vai dar essa permissão aqui, ó. Ele vai deixar todos os usuários e também o grupo do arquivo fazer a leitura e a execução e vai deixar o dono do arquivo fazer tudo. Então essa é a permissão 755. Aqui eu deixei mais uma tabelinha que eu achei na internet, muito bacana. Significa o que esta tabela? Significa que tu nunca vai ter um número maior no final. Sempre o número maior vai começar por aqui e depois vai diminuindo. Por exemplo, tu pode ter a permissão 400, mas tu não pode ter a permissão 004. Tu nunca vai ter permissões maiores para todos os outros ou para o grupo e uma permissão menor para o dono do arquivo. Geralmente o dono do arquivo vai poder mais coisas do que os outros. Então o número sempre vai ser decrescente. Então todos os exemplos possíveis estão aqui. Pode ser que seja 444, não existe a permissão 3, tá? Vocês vão ver aqui os possíveis números, já embaixo eu já vou falar. Então os números possíveis são 4, 6, 2, 5 e 7. Até a gente pode usar essa combinação, mas não faz sentido a gente poder escrever se a gente não pode ler o arquivo, né? Não faz sentido a gente poder colocar mais coisas se a gente não pode ver o que já tem, né? E é um caso bem raro isso aqui. Aqui é um exemplo bem específico, né? Eu particularmente nunca passei por uma situação assim, porque não faz sentido a gente poder escrever se a gente não pode ler o que tem no arquivo, né? Seria um caso que a gente só poderia
anexar coisa nova e não poderia ver o que já tem no arquivo. De repente um arquivo de log vai utilizar uma permissão assim, mas é um caso bem específico, bem raro esse. Geralmente o número começa alto aqui na frente e vai descendo, vai diminuindo, tá? Aqui então mais uma explicação que mostra que a gente pode usar, ao invés dos números, tá? A gente pode utilizar algumas combinações de letras. Então, por exemplo, aqui a gente está usando a combinação de letra, dizendo que o usuário, que o dono do arquivo, né, vai ter a permissão de escrita. Deixa eu fazer um exemplo assim. Primeiro eu vou trocar a permissão para... Vamos dar a permissão 400, acho que 400 fica mais legal. Dei a permissão apenas de leitura, então uma permissão de leitura é mais comum. Aí eu vou fazer esse comando ali onde eu vou dar permissão de escrita. Então eu poderia colocar assim, chmod, e eu digo o U porque eu quero para o dono do arquivo, mais W no arquivo teste. Então agora aquele R ficou com o W também, né? Então agora eu vou poder fazer a escrita além da leitura. Eu particularmente utilizo mais a numeração do que essas letras aqui, né? Mas é legal vocês saberem, porque isso aqui eu já vi bastante em concurso. Geralmente em concurso eles fazem uma junção de números e letras e aí você tem que saber todas as possibilidades de permissões que a gente pode dar para o arquivo, né? Tanto de permissão com o número, tanto quanto permissão de letras. Quando a gente quiser dar permissão para o dono do arquivo, a gente vai colocar o U, né, que é aquele primeiro grupo, aquela primeira parte das permissões, aquele primeiro nível. Quando a gente quer dar permissão no segundo nível, que seria nessa parte aqui, aí a gente vai colocar o G. E quando a gente quiser dar a permissão para o último nível, que seria para todos os outros usuários, aí a gente vai utilizar o O. E se a gente quiser atribuir a permissão para todos, a gente vai colocar o A. Então aqui tem mais um exemplo, onde eu estou atribuindo a permissão para o grupo, né, a permissão de leitura e de escrita. Aqui também estou atribuindo para o grupo, né, todas as permissões, leitura, escrita e execução. E para a gente entender bem, tem essa tabela aqui, onde diz assim, olha, se tu quer dar a permissão, nenhuma permissão, tu vai colocar 000. Isso aqui significa, né, 000. Não precisa repetir o zero todas as vezes, né? Tu vai usar o decimal. É só colocando o zero aqui para a gente entender. Então, quando eu coloquei a combinação 777, que foi o primeiro comando que a gente utilizou, foi esse aqui, né? A combinação 700 foi a primeira que a gente usou. Eu coloquei o 7 aqui na frente porque eu queria ativar todos os números, né? Então, por isso eu coloquei o 7. E essa combinação aqui é só para um nível de permissão, né? Como o chmod sempre são 3 níveis de permissão, se eu quero dar a permissão completa no arquivo, seria o 7 3 vezes, né? Seria isso aqui, depois do lado mais uma vez isso aqui, e depois mais uma vez isso aqui, né? Então para ter esses 3 aqui, esses 3 níveis aqui, a gente vai ter o 7, o número 7, né? 3 vezes. Para nós praticar um pouco agora, eu vou criar mais um arquivo dentro desta pasta e vou chamar ele de teste. Vou chamar ele de teste2. teste2.txt. Pronto, agora eu tenho 2 arquivos dentro desta pasta e eles estão com permissões diferentes, né? Eu vou querer atribuir as permissões para todos os arquivos que estão nessa pasta de uma vez só. Então eu vou sair dessa pasta, eu vou sair da pasta que eu estou, né? E eu vou usar o comando chmod e eu quero atribuir permissão completa nos 2 arquivos. Então eu vou fazer chmod 777 -r e aí eu vou colocar o nome da pasta. Então eu posso usar o comando chmod com esse parâmetro aqui, que é muito útil, que seria o parâmetro de recursividade. Então aquele comando que eu vou atribuir, ele vai jogar para todos os arquivos que estão dentro daquela pasta. Então eu atribuí a permissão 777, ou seja, tanto o usuário, quanto o grupo, quanto todos os outros usuários vão poder fazer todas as 3 operações dentro de qualquer arquivo que esteja na pasta. Pronto, já fiz o comando, agora eu vou entrar na pasta e vou visualizar as permissões. ls-l. Então agora eu percebi aqui que o meu comando chmod foi executado de forma
recursiva, né? A gente colocou todos os arquivos que estavam naquela pasta com aquela permissão que a gente pediu, né? Com a permissão 777. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Vou fazer mais um exemplo de permissão apenas de execução, de leitura e execução dos dois arquivos. Então vou sair da pasta, vou limpar a tela aqui. Então a gente quer somente o comando de leitura e de execução. Então a gente quer a opção 5. Então é o comando chmod 755. Então é o comando chmod 755 -R, R maiúsculo, né? Para pasta e tudo que está dentro dela. Agora eu posso entrar na pasta e executar o comando ls-la. Agora os dois arquivos ficaram apenas com a permissão completa para o dono do arquivo, leitura e execução para o grupo e leitura e execução para os demais. Vamos supor que a gente queira tirar a permissão de execução para todos os outros e deixar a permissão de execução apenas para o dono e para o grupo. Deixa eu sair da pasta. E o comando que eu vou executar então vai ser o comando 754. Então todos os outros vão poder apenas fazer a leitura, não vão mais poder fazer a execução. Agora a gente pode entrar na pasta. Pronto, agora a gente viu aqui que eles podem fazer apenas a leitura, né? Apenas read, certo? Bom, então esses foram os comandos de exemplo que a gente fez para que a gente possa entender um pouco mais de como funcionam as permissões de arquivos e diretórios no sistema operacional Linux. Espero que você tenha gostado do vídeo e vejo você no próximo vídeo. Até mais!